Hoje quero trazer algo para refletirmos, já que grande parte dos textos bíblicos foi escrita para instigar o pensamento humano. É importante lembrar que a Bíblia contém muitas parábolas, e em diversos trechos não deve ser interpretada apenas ao pé da letra. Quando Deus decidiu dar vida aos seus primeiros seres, chamou-os de anjos. No cristianismo, judaísmo e islamismo, os anjos são descritos como seres puramente espirituais, servos de Deus e mensageiros entre ele e a humanidade. Entre eles, porém, houve um que recebeu atenção especial. Seria o líder entre os anjos, destacando-se, em relação aos demais, o querubim da guarda, o portador da luz Lúcifer, aquele que brilha. Deus lhe teria ensinado muitas coisas, mostrando-lhe todo o reino e até mesmo a fronteira entre a luz e a escuridão. Segundo essa tradição, ele foi uma das mais importantes criações divinas. Contudo, Lúcifer se rebelou, desejou ser igual, ou até superior ao seu Criador. Queria um mundo que pudesse chamar de seu, com seu próprio trono e seus comandados. Mas Deus não o criou para isso, e sim para servi-lo. Deus lhe ensinou leis físicas e morais que deveriam prevalecer, pois algo ainda maior que o próprio paraíso seria criado. Essa futura criação, de certa forma, estaria ligada à sua responsabilidade. Porém, a perfeição do anjo portador de luz o levou ao orgulho, e do orgulho nasceu a inveja. Assim, Lúcifer se voltou contra Deus. E uma legião, pequena, mas significativa, uniu-se a ele. Com o início da humanidade, esses seres passaram a agir sobre ela, introduzindo o pecado, a permissividade e a maldade. Os planos divinos de um universo de harmonia, paz e alegria foram profundamente abalados. Ainda assim, Lúcifer não venceu. Ele e sua legião foram expulsos do paraíso. Muitos dos anjos caídos decidiram permanecer na terra, tendo livre acesso tanto à terra quanto ao inferno. Em Gênesis 6, 1 e 2, lemos: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Alguns interpretam que os filhos de Deus seriam anjos caídos, que se uniram às mulheres da terra, e com elas tiveram filhos. O versículo 4 diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Os nefilins são descritos no Antigo Testamento como gigantes que viveram em vários lugares da terra antes do dilúvio. Seriam o fruto dessa união entre anjos caídos e mulheres humanas. No início, teriam sido vistos como heróis e grandes auxiliadores da humanidade, realizando feitos notáveis. Porém, com o tempo, tornaram-se violentos. A falta de recursos os levou a se rebelarem contra os humanos, consumindo suas provisões, animais e plantações. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero traduziu nefilins como tiranos, homens caídos ou corrompidos. No hebraico, a palavra pode significar caídos, derrubados ou desertores. O mundo, então, vivia uma época de grande maldade. A violência dominava, e o valor da vida humana era desprezado. Foi nesse contexto que Deus enviou o grande dilúvio para purificar a terra, destruindo também os nefilins. Em Gênesis 6, 6 e 8 está escrito: então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé e sua família foram instruídos por Deus a construir a arca, preservando a vida durante o dilúvio. O restante da história é bem conhecido. Mas onde estariam hoje aqueles anjos caídos? E o que aconteceu com os que se uniram às filhas dos homens? Segundo o livro apócrifo de Enoque, Deus enviou anjos chamados
santos, vigias para castigar os responsáveis e conter o caos causado pelos nefilins. Entre eles estariam Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel e outros. A tradição cristã associa esses nomes a anjos que executam juízos divinos. Quanto aos anjos que se rebelaram com Lúcifer, muitos acreditam que foram lançados ao inferno. Lúcifer passou a ser chamado Satanás, acompanhado por seus demônios, associados às trevas. Alguns estudiosos afirmam que a palavra inferno pode significar simplesmente lugar de escuridão. O próprio Jesus descreveu um lugar nas trevas exteriores. Ainda assim, há a crença de que Satanás e seus demônios têm liberdade limitada para agir na Terra, influenciando a humanidade e incentivando o pecado. Muitos veem nisso a explicação para os tempos de violência, egoísmo e afastamento de Deus. Segundo a fé cristã, o destino final de Satanás e seus demônios será selado no Apocalipse, quando Deus intervir definitivamente. Também serão julgados os que rejeitaram a vontade divina, enquanto os fiéis serão salvos. E você, considera-se uma pessoa de fé? Como imagina que seja o inferno? Trevas, fogo ou algo diferente? Um grande abraço, um ótimo dia. Fique com Deus e até a próxima.